Hi everyone, welcome to one more class of English for academic purposes. Pessoal, então na aula de hoje a gente vai trabalhar com palavras cognatas e palavras-chave para melhorar a compreensão de textos em língua inglesa de vocês. Let's go? Então, gostaria que vocês observassem essas palavras abaixo. O que elas têm em comum? Né? Se vocês verem, a gente tem aqui uma nuvem de palavras com as palavras competition, emotion, creation, economy, different, comedy, human, art, example, music, future, connect e outras, né? O que essas palavras têm em comum? Se a gente for prestar atenção nelas, todas elas são palavras cognatas. O que significam palavras cognatas? São palavras que são em língua inglesa, que são parecidas com a língua portuguesa e que elas têm o significado que elas aparentam ter. Então, por exemplo, a palavra art, ela significa arte. A palavra competition significa competição. A palavra creation significa criação. E assim sucessivamente. Quando a gente estiver lendo textos em língua inglesa, a gente vai se deparar com diversas palavras cognatas, né? Essas palavras parecidas com o português. E a gente deve focar nelas para conseguir construir sentidos dentro do texto. Geralmente, quando a gente fala em palavras cognatas, os alunos perguntam: "Hi, teacher, mas e aquelas palavras que parecem ser uma coisa, mas na verdade são outras?" Sim, existem também o que a gente chama de falsos cognatos, tá? Eles existem em língua inglesa, mas eles são em número muito menor do que as palavras cognatas. Então, o meu conselho para vocês é não se preocupem tanto com eles, né? Porque apesar deles existirem, eles existem em um número bem menor. Mas eu trouxe para vocês alguns falsos cognatos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então, uma estratégia aliada ao skimming e ao scanning é o ato de grifar as palavras cognatas de um texto, tá? Lembre-se que para a compreensão de um texto não devemos focar em palavras isoladas. A compreensão se dá a partir de grupos maiores, sentenças e parágrafos. Então, isso aqui é muito importante, principalmente para alunos básico e iniciantes, né? Começar a ler em inglês, além de fazer o uso das estratégias que a gente já estudou, do skimming e do scanning, é realmente prestar atenção nessas palavras cognatas e grifá-las, e tentar compreender o texto a partir delas. Aí você só vai pesquisar no dicionário quando necessário e se necessário. Tá? Nunca foquem em palavras isoladas. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um paragraph, de um parágrafo, que contém várias palavras cognatas, tá? Eu deixei grifado em amarelo essas palavras cognatas e vocês vão ver que tem os grifos também em sublinhado. O que significa esses sublinhados? Os sublinhados são palavras que não são cognatas, mas que boa parte de nós conhecemos, né? Pelo nosso conhecimento básico de inglês e também pelo nosso conhecimento de mundo, tá? Então vamos começar observando o texto. A gente tem o título Passive Smoking, correto? Passive é uma palavra cognata, passivo, e smoking, apesar de não ser cognata, a maioria de nós já sabe o que significa, porque a gente já até viu em alguns lugares aquelas placas escrito no smoking, né? Que é para não fumar naquele ambiente. Então, é uma palavra que está aí mais próxima do nosso contexto. Observando esse título e a figura que a gente tem aqui ao lado, a gente sempre tem que lembrar de observar as figuras, tá? O que a gente consegue prever sobre esse texto? Este texto aqui provavelmente vai falar sobre crianças que são fumantes passivos, né? Porque a gente tem o cigarro, a gente tem o passive no título, né? Então a gente já consegue fazer essas inferências a partir do título e da imagem. E aí a gente vai para o texto, observando essas palavras todas que estão em amarelo, eu vou focar nelas, tá? Percentage, families,
no limits, exposure, tobacco. Aí a gente tem tobacco smoke, né? Então a gente tem aqui uma porcentagem, famílias, no limits. Então a gente já consegue imaginar, deve significar que não tem limites. Para children's exposure, esse children's aqui se refere também a uma palavra que muitos já conhecem, né? Crianças, a exposição das crianças ao tabaco, né? A fumaça do tabaco. Então veja que essa primeira sentença, somente observando as cognatas e essas palavras que a gente chama de palavra-chave do texto, a gente já consegue compreender o texto, tá? Sigamos, né? Aqui a gente tem envolvem, e aí temos um número e nomes de cidades, né? New York e New Jersey, e aí family, exposed, passive. Vamos fazer a leitura tentando focar nessas palavras cognatas. Então, study aqui é uma palavra importante, né? Ela é um pouco parecida, né? E é uma palavra muito importante no contexto acadêmico, então eu já convido vocês a anotarem, se vocês não conhecem. Study pode ser tanto o verbo estudar, como o substantivo estudo, tá? A study. Então, um estudo que envolveu este número de, vamos ignorar por enquanto essa palavra, né? Em Nova York e Nova Jersey, esse estudo fez alguma coisa, né? Alguma coisa nas casas e alguma coisa nos carros de família, no family cars, né? Children are exposed to passive smoke. Então, de novo, as crianças expostas como fumantes passivos. Tá? Então, mesmo que a gente não consiga compreender os detalhes do que significa esse 50% de casa, 50% de carro de família, a gente consegue ter uma noção, né, que teve um estudo que descobriu que essas crianças estão expostas à fumaça do cigarro nesses ambientes, casas e carros. Tá? Então, o nosso foco agora é tentar compreender o geral a partir das cognatas, ok? Aí sigamos, né? A gente tem affirms, not protected, aí segue passive smoke in public places, né? Então, a gente tem o fecho desse nosso parágrafo falando que alguma coisa afirma que as crianças, de novo, eu esqueci de sublinhar essa aqui, mas as crianças não protegidas do passive smoke, como fumantes passivas, em public places. Public places, o que será que significa isso? Public, público, então eu já consigo fazer uma associação de locais públicos, tá? De lugares públicos. Então, este exercício que a gente fez aqui rapidinho, o objetivo dele é mostrar para vocês que a gente consegue compreender boa parte de um parágrafo de um texto observando as palavras cognatas e também algumas palavras-chave, né? Que a gente vai falar também daqui a pouquinho, tá? Então, voltando aqui porque eu falei antes sobre os falsos cognatos, né? A gente viu aqui, inclusive, temos um falso cognato neste texto, né? Que é a palavra parents, né? Que apesar de parecer parentes, significa pais, tá? Então existem, eles vão estar presentes em alguns textos, tá? Mas a gente vai aprendendo eles conforme a nossa prática, o nosso contato com os textos em inglês. Não é muito proveitoso, não funciona muito tentar decorar a lista de false friend, né, de falsos cognatos. Vale muito mais a pena você ir lendo e conhecendo na prática do que tentar decorar a lista, tá? Uma coisa interessante também sobre os false friends, né? Em geral, no processo de leitura, entendemos as palavras pelo contexto do texto. Então, vocês vão me ouvir falar muitas vezes de contexto, né? A gente não entende as palavras isoladas. Assim, é possível identificar, em certos casos, um false friend que não se encaixa com o sentido atribuído através da tradução para o português. Isso é interessante também. Aqui eu trouxe 2 exemplos, que a gente tem essas palavras em negritos, esses 2 verbos aqui, attend e resume, que eles são falsos cognatos. Tá? E esses 2 verbos aqui, se a gente for olhar a sentença, a gente sente, né, ela soa um pouco estranho se a gente fosse querer traduzir
como parece no português. They attended a class in Oxford University. Como assim? Eles atenderam uma aula na Universidade de Oxford. Não faz muito sentido, né? She resumed her career after an interval of 6 years. Ela resumiu sua carreira depois de um intervalo de 6 anos. Também não faz muito sentido. Então, se vocês se depararem com uma palavra que não está fazendo muito sentido, aí vale a pena você buscar no dicionário, porque pode ser sim um false friend, tá? Um falso cognato. Nestes casos aqui, attend significa participar ou frequentar. Então, quando eles falam, no exemplo ali, they attended a class, eles participavam de uma aula, tá? Resume, retomar. Então, quando na sentença anterior que a gente tinha she resumed her career, ela retomou a sua carreira depois de um intervalo de 6 anos, tá? Então, significa retomar. Outros false friends que são comuns e são importantes vocês conhecerem esses aqui, porque eles aparecem com frequência, tá? O primeiro deles é o actually, que não significa atualmente, e sim, na verdade. Actually, if you speak English, you can go to many countries. Na verdade, se você falar inglês, você pode ir para vários países. Parents, que eu já comentei, né, que significa pais. Martha and Robert are my parents. Eles são os meus pais. Library, biblioteca. I like to study at the library. Então, não é livraria, é biblioteca. Pretend significa fingir. Esse aqui os alunos confundem muito, tá? Não é pretender. Significa fingir. They pretended to be rich to steal people's money. Eles fingiram ser ricos para roubar o dinheiro das pessoas. Tá? Então, anotem esses aqui. E agora, para a gente fechar aqui com as keywords, com as palavras-chave, né? Então, o que são essas palavras-chave? A gente já viu um pouquinho no exemplo do texto, do passive smoking, são as palavras que são essenciais para a compreensão da ideia central de um texto, tá? Então, o que vocês devem fazer para conseguir reconhecer as keywords, as palavras-chave em um texto? Vocês devem prestar atenção nas repeated words, nas palavras que se repetem, no title and subtitle, nos títulos e subtítulos, se tiver tópico, né? Questions of the exercise test. No caso de alunos que irão fazer prova de proficiência, prestar atenção nas questões das perguntas, porque elas vão direcionar para os momentos que você precisa ler o texto com mais cautela. Então, elas vão trazer as palavras-chave nas próprias perguntas. E também no pre-reading activity, na atividade de pré-leitura, né? Se tiver uma atividade de pré-leitura, prestar atenção em quais são as palavras que são utilizadas nesse tipo de exercício. E importante também prestar atenção em especial a verbos e substantivos, né? Geralmente aquelas palavras pequenas, preposições, às vezes algumas conjunções, elas não vão ser tão importantes, elas não vão ser tão essenciais para a compreensão de textos, mas verbos e substantivos com frequência serão. Então, aqui eu trouxe em verde as palavras-chave que resumem este texto aqui que a gente viu, do passive smoking. Of course, né, claro, passive smoking. Families, se a gente for ver, ela se repete mais de uma vez. Families e family no singular, tá? Porque eu estou falando de uma questão que envolve crianças, que envolve pais. Children, exposure, então children, crianças, exposição, e também o verbo exposed, né? Então a gente tem aqui palavras que se repetem, mas em diferentes funções gramaticais, classes gramaticais, perdão. Smoke, mesma coisa, smoke, smoking, né? Todas elas se referem a fumar, cigarro, fumaça. Parents, os pais. Children, veja, children repete 4 vezes. Passive smoke repete várias vezes. Smoke também repete mais de 2, 3 vezes. Então, essas palavras são as palavras que resumem o central deste texto. Ok? Então, pessoal, essa videoaula foi isso. Essas são algumas referências se vocês quiserem dar uma olhada. Então, foi isso, pessoal. Thank you very much e bons estudos.